E é importante o treinamento? Sim. É importante o treinamento para pais e professores, para que ela veja a criança, entenda a necessidade dela, perceber quais são os gatilhos que tiram ela da sua condição normal para depois fazer o quê? Adaptar o ambiente. É importante entender que todo autista precisa de um nível de suporte, pelo menos um, e não precisa de vários. Tendo um já pode ser suficiente. O problema é quando é só um, e aí é uma criança que num dia por acaso faltou. E aí? Acontece também é quando tem uma criança que é nível de suporte de um autista, né? E aí eles estão sempre juntos, aí o professor fala, não, vocês não podem ficar senão tá atrapalhando a aula, e separam os dois. Aí o autista ou a autista vai começar a dar problema, porque separou do nível de suporte, entendeu o que é nível de suporte. Então o treinamento para professores e mães é muito importante. Se o ambiente está hostil, se o ambiente não está bom, não tem coisa melhor para o autista do que dar uma saidinha, né? Sai daquele ambiente, se regula e volta. Mas isso é visto de outra forma, né, pelo pessoal da educação. É como se fosse exclusão. Nossa, você tirou a criança da sala. Às vezes o professor de apoio quer fazer isso, né, porque sabe que vai ser a única solução para aquela criança acalmar, mas não pode. Então mantém ali. É um paradigma que precisa ser repensado. Então, não sei se está dando para ver aqui, mas eu fico falando, estudando, qualquer coisa. Eu estou sempre com alguma coisa na mão, né? Eu preciso disso. Eu preciso sentir alguma coisa, né? Ficar apertando. Aqui tem um negocinho de apertar. Isso aqui é uma tampa de lente. Eu tenho uns dadinhos infinitos, uns cubos infinitos, assim, que é bem interessante, que eu fico girando aquilo e tal. E eu sei que o Henrique também gosta muito, a Lila, minha esposa também. Então a gente sempre carrega isso. E eu conversei na escola do Henrique lá, falando sobre a necessidade dele levar algumas coisas para a escola, justamente para ele não entrar nesse processo ruim de desregulação. Tinha uma menina, né, na sala que ela imitava o professor. E sempre que ela imitava o professor, ou imitava a professora, o Henrique ficava descontrolado, né? Ele ficava com muita raiva. Ele já chegou a sair da sala algumas vezes e tal. Foi a primeira vez que eu conversei com o pessoal da escola sobre sair da sala. Porque se o ambiente está hostil, se o ambiente não está bom, não tem coisa melhor para o autista do que dar uma saidinha, né? Sai daquele ambiente, se regula e volta. Mas isso é visto de outra forma, né, pelo pessoal da educação. É como se fosse exclusão. Nossa, você tirou a criança da sala. Muitas vezes o professor de apoio quer fazer isso, né? Porque sabe que vai ser a única solução para aquela criança acalmar, mas não pode. Então mantém ali. É um paradigma que precisa ser repensado. E aí a primeira coisa que eu falei na escola lá foi sobre essa coisa dele sair da sala. Outra coisa é sobre o uso de algumas coisas. Aí eu expliquei que ele tinha esse problema aí com a menina que ficava no papel de professor tal, e desregulava tal. Aí eles parece que distanciaram assim, os dois na sala de aula, e o Henrique levou algumas coisas. Tanto para o ouvido, quanto para... É tipo uma bexiguinha assim, que ele ficava apertando. Ele usava muito isso para acalmar. Gostava tanto que ele destruiu. Ele arrebentou com a bexiguinha de tanto apertar. Preciso achar outra dessa para ele. Isso é interessante, a gente dar ferramentas para a pessoa ficar bem, né? Esse tipo de coisa faz parte da adaptação ambiental. E é importante o treinamento? Sim. É importante o treinamento para pais e professores, para que ela veja a criança, entenda a necessidade dela, perceber quais são os gatilhos que tiram ela da sua condição normal para depois fazer o quê? Adaptar o ambiente. Um ambiente adaptado, a criança está numa boa. É importante entender... Essa mesa faz barulho, né? É importante entender que todo autista precisa de um nível de suporte, pelo menos um. E não precisa de vários. Tendo um já pode ser suficiente. O problema é quando é só um, e aí é uma criança que num dia por acaso faltou. E aí? Né? Outra coisa que acontece também é quando tem uma criança que é nível de suporte de um autista,
né? E aí eles estão sempre juntos, aí o professor fala, não, vocês não podem ficar senão tá atrapalhando a aula e separam os dois. Aí o autista ou a autista vai começar a dar problema, porque separou do nível de suporte, entendeu o que é nível de suporte. Então o treinamento para professores e mães é muito importante. É muito importante, né? Meu livro fala sobre isso, inclusive. A Gabriela fala muito sobre isso também no área, né? Que aumente o rendimento escolar do autista. É um material gratuito, né? Quem quiser tá lá no site da comunidade OBAR, www.comunidadeobar.com.br. OBAR tem um H no final. É muito interessante isso aí, porque um professor que está melhor preparado, ele vai fazer com que tudo funcione bem. Porque uma criança autista desregulada na sala, ela vai atrapalhar todo mundo também. Né? Não estou com um olhar só para a criança autista, é um olhar do conjunto. Todo mundo tem que estar bem. Correto? E aí agora o TDAH explodiu, o que eu estou falando? Eu não sei.